32 anos. 32 anos construindo um império do zero, transformando cada centavo em milhões, cada risco em vitória. E agora? Agora eu estava ali, parado no meio do nada, com bosta de vaca grudada na minha bota italiana de R$ 3.000, enquanto uma mulher de botas gastas e chapéu de palha me olhava com aquele sorriso irônico que dizia claramente: mais um playboy perdido. Meu nome é Lorenzo Valente, CEO da Valente Tech, a maior empresa de inovação tecnológica do país. Já fechei contratos de milhões em reuniões de 5 minutos, já jantei com presidentes e celebridades, já dormi em coberturas com vista para a cidade inteira iluminada. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para olhar nos olhos castanhos daquela mulher e perceber que ali, naquela fazenda esquecida no interior de Goiás, cercado por galinhas barulhentas e um silêncio ensurdecedor, minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E o pior, ou melhor, eu não fazia a menor ideia de que aqueles seriam os últimos 60 dias que me restavam como homem livre, livre das amarras que eu mesmo tinha construído. Porque Mônica Santos, a dona daqueles olhos e daquela fazenda, estava prestes a me ensinar lições que nenhum MBA, nenhum mentor bilionário, nenhuma sala de reunião jamais conseguiria. Mas estou me adiantando. Deixa eu te contar como um CEO acostumado com ar-condicionado, Wi-Fi de alta velocidade e café expresso artesanal acabou dormindo num colchão duro, acordando com canto de galo e descobrindo que a vida real... Bem, a vida real dói, sua e às vezes cheira mal, muito mal. Tudo começou 3 semanas antes, no escritório envidraçado do 23º andar da Valente Tech, quando meu advogado, Dr. Maurício, entrou com uma pasta preta e uma expressão que eu conhecia bem: problema à vista. Lorenzo, precisamos falar sobre a herança do seu avô Benedito, ele disse, e eu mal levantei os olhos da tela do notebook. Meu avô paterno, que eu tinha visto talvez 5 vezes na vida, havia morrido 6 meses antes, e francamente eu não esperava nada além de talvez um relógio antigo ou uma carta sentimental. Mas não. O velho tinha deixado uma fazenda de 200 hectares no interior de Goiás, avaliada em cerca de R$ 8 milhões, com uma condição bizarra. Para poder vender a propriedade e receber a grana, eu precisava morar lá por 60 dias. 60 dias completos trabalhando na fazenda, sem poder sair exceto em emergências médicas comprovadas. Isso é ridículo, eu disse, jogando a caneta na mesa. É medieval. Ninguém pode me obrigar a... Pode sim, Maurício interrompeu. E tem mais. Se você não cumprir, a fazenda vai para uma ONG de preservação ambiental e você não vê um centavo. 8 milhões. Eu ganhava isso em 6 meses, mas 8 milhões eram 8 milhões, e meu orgulho não ia deixar alguma ONG ficar com o que era meu por direito. Então ali estava eu, 2 semanas depois, saindo de um Uber preto na estrada de terra mais esburacada que já vi na vida, com 2 malas Louis Vuitton e 0 paciência. O motorista me deixou no portão de madeira rachada com uma placa desbotada. Fazenda Esperança. Esperança de quê? Eu não fazia ideia. Talvez de que aquilo fosse só um pesadelo e eu acordasse na minha cobertura. Empurrei o portão, que gemeu como se fosse desabar, e comecei a caminhar pela estrada de terra. 5 minutos depois, suando no calor de 40 graus, coberto de poeira vermelha, eu avistei a casa. Simples, branca, com varanda de madeira e um cachorro vira-lata dormindo na sombra. E foi aí que eu a vi pela primeira vez. Mônica estava consertando uma cerca, martelo na mão, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo bagunçado, usando uma camisa xadrez com as mangas enroladas e aquelas botas gastas que pareciam ter atravessado décadas. Ela nem olhou na minha direção quando eu me aproximei, arrastando as malas pela terra como um idiota. Com licença, eu disse, usando meu tom de reunião executiva. Estou procurando a responsável pela Fazenda Esperança. Ela bateu mais um prego na madeira, testou a firmeza da cerca e só então virou o rosto para mim. E cara, aqueles olhos castanhos me olharam de cima a baixo com uma mistura de curiosidade e diversão mal disfarçada que me deixou irritado na hora. Achou,
ela disse, limpando as mãos no jeans desbotado. Mônica Santos, e você deve ser o neto do seu Benedito que vai brincar de fazendeiro por 2 meses. Brincar? Brincar? Lorenzo Valente, respondi, estendendo a mão. Eu não brinco, eu trabalho. Toco uma empresa de tecnologia com mais de 500 funcionários. Ela apertou minha mão com uma força que me surpreendeu, olhou para as minhas malas de grife e soltou uma risada curta. Que bom, então vai se dar super bem ordenhando as vacas às 5 da manhã. Antes que eu pudesse responder, ela já tinha voltado a bater pregos na cerca. Sua casa é aquela ali, disse sem olhar, apontando com um martelo para uma casinha menor ao lado da principal. Banheiro é do lado de fora. Chuveiro esquenta só se você acender a lenha antes e o café da manhã é às 6. Se perder, tá perdido. Eu olhei para a casinha. Casinha. Não era um quarto, era uma casinha, tipo, separada, primitiva. Não tem um quarto na casa principal? Tem, ela disse, finalmente me olhando de novo com aquele sorriso irritante. Mas é meu. Você é hóspede, não dono, ainda. A forma como ela disse ainda deixou claro que ela não acreditava que eu duraria nem uma semana. A primeira noite foi um inferno, literalmente. A casinha tinha uma cama que parecia feita de pedras embrulhadas em lençol, um ventilador que fazia mais barulho que um helicóptero decolando. E, aparentemente, todas as cigarras do Brasil tinham marcado um show ao vivo do lado de fora da minha janela. Eu tentei usar o celular, mas o sinal era tão fraco que nem as mensagens enviavam. Wi-Fi? Esquece. Streaming? Inexistente. Às 5h15 da manhã, quando eu ainda estava num sono agitado e nada reparador, 3 batidas secas na porta me fizeram pular da cama. Acorda, Playboy! As vacas não se ordenham sozinhas. A voz de Mônica do outro lado da porta tinha uma alegria sádica que me fez querer jogar o travesseiro na parede. 20 minutos depois, eu estava no curral, olhando para uma vaca marrom enorme que me encarava com a mesma desconfiança que eu sentia por ela. É só sentar no banquinho, segurar aqui e puxar com ritmo, Mônica explicou, demonstrando com uma facilidade irritante enquanto o leite jorrava no balde. Seu avô fazia isso todo dia, até os 80 anos. Acho que você consegue. Eu sentei, peguei, puxei. Nada. A vaca se mexeu, incomodada. Tentei de novo. Nada. Mônica cruzou os braços, observando. Mais firme. Ela não é feita de cristal. Eu sei disso, respondi entre dentes, puxando com mais força. A vaca urrou, deu um coice que quase acertou o balde, e eu caí para trás na lama. Lama misturada com... Bem, você imagina. Mônica não conseguiu segurar. A risada dela ecoou pelo curral inteiro, alta, genuína, irritante. Primeiro dia e você já está batizado pela mimosa. Bem-vindo ao campo, CEO. Eu me levantei, sentindo a raiva ferver, mas quando olhei para ela, com aquele sorriso largo, os olhos brilhando de diversão pura, algo estranho aconteceu. Eu quase sorri também. Quase. Ah, isso não vai ficar assim, eu disse, tirando a lama da camisa. Eu aprendo rápido. Vamos ver, ela respondeu ainda sorrindo. Agora vai lavar isso antes do café. E torce para a lenha tá seca. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de frustrações, pequenas vitórias e descobertas inesperadas. Eu, que comandava reuniões com investidores internacionais sem piscar, agora comemorava internamente quando finalmente conseguia ordenhar uma vaca sem ser chutado ou quando as galinhas me deixavam pegar os ovos sem me bicar. Mônica era uma professora dura, mas justa. Ela não tinha paciência para frescura, mas sempre estava ali quando eu realmente precisava. Tudo mudou numa noite de tempestade, na 5ª semana. O temporal era violento, com raios iluminando o céu e trovões que faziam a casinha tremer. Eu estava tentando segurar a porta que ameaçava arrancar com o vento, quando ouvi Mônica gritar lá fora. Lorenzo, ajuda! O telhado do estábulo! Saí correndo na chuva torrencial e a encontrei lutando com lonas enormes, tentando cobrir o telhado que tinha aberto, enquanto os cavalos relinchavam assustados lá dentro. Trabalhamos juntos por quase 1 hora, encharcados até os ossos, segurando madeiras, amarrando cordas,
acalmando os animais. Quando finalmente conseguimos, estávamos os dois ofegantes pingando água, e ela se apoiou em mim por um segundo, exausta. Obrigada, ela disse, a voz quase sumindo no barulho da chuva. Você foi bem hoje, de verdade. Voltamos correndo para a casa principal. A minha casinha tinha inundado, e ela me empurrou para dentro, pegando toalhas. Fica aí, vou fazer um chá. Eu sentei na cozinha simples, tremendo de frio, e pela primeira vez reparei de verdade naquele espaço. As fotos na geladeira, os panos de prato bordados à mão, o cheiro de canela. Tinha vida ali, calor humano. Algo que minha cobertura minimalista nunca teve. Mônica voltou com 2 canecas fumegantes e sentou na minha frente. Ainda pingava água, os cabelos grudados no rosto, mas estava linda. Completamente linda. Seu avô Benedito me salvou, sabe? Ela disse de repente, olhando para a caneca. Meus pais morreram quando eu tinha 17, ia perder tudo. Ele me acolheu, me ensinou tudo sobre a fazenda, me deu um propósito. Ele dizia que você existia, que tinha um neto na cidade grande, mas que você tinha esquecido de onde veio. A culpa me atingiu como um soco. Eu não sabia, Não tô te julgando, Lorenzo, ela interrompeu, finalmente olhando nos meus olhos. Só tô te dizendo que esse lugar tem história, tem alma. E você tá começando a sentir isso, não tá? Eu não consegui negar. Assenti devagar. Não sei o que está acontecendo comigo aqui, mas é como se eu tivesse acordado de um sono de 32 anos. Mônica sorriu, aquele sorriso que agora me desarmava completamente. Bem-vindo à vida de verdade, então. Ficamos conversando até tarde, e pela primeira vez eu contei sobre a solidão da minha vida perfeita, sobre como construí um império, mas esqueci de construir conexões reais. Ela falou sobre o medo de perder a fazenda, sobre como o sonho dela era expandir a produção orgânica, mas faltava investimento. Ali, naquela cozinha simples, algo mudou entre nós. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou. Pequenos toques ao passar ferramentas, olhares que duravam mais que o necessário, risadas que vinham fácil. Uma tarde, ensinando-me a montar a cavalo, ela ficou atrás de mim corrigindo minha postura, as mãos dela nos meus ombros, o corpo quente colado nas minhas costas. Relaxa, ela sussurrou perto do meu ouvido. Você precisa confiar no animal. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como meu coração estava acelerado, e não era por causa do cavalo. Outro dia, trabalhando na horta sob o sol escaldante, eu tirei a camisa para trabalhar. Quando levantei a cabeça, peguei Mônica me olhando. Nossos olhos se encontraram e ela desviou rápido, as bochechas corando de um jeito que me fez sorrir. À noite, começamos um ritual. Sentávamos na varanda depois do jantar, tomando café e olhando as estrelas. Na cidade você não vê isso, eu disse uma noite, apontando para o céu completamente estrelado. Não, ela concordou. Lá você não vê muita coisa real. Eu virei para ela. Mônica, Ela me olhou esperando, os lábios entreabertos. Eu me inclinei devagar, dando tempo para ela recuar, mas ela não recuou. Ficamos ali a poucos centímetros, respirações se misturando, o mundo inteiro desaparecendo. E então, ela fechou a distância e me beijou. Foi um beijo suave no começo, hesitante, mas que rapidamente se aprofundou com meses de tensão acumulada. Quando nos separamos, ela estava sorrindo, a testa encostada na minha. Isso complica tudo, ela sussurrou. Eu sei, respondi, beijando-a de novo. E eu não me importo nem um pouco. Naquela noite, deitados juntos na varanda sob as estrelas, dedos entrelaçados, eu percebi algo aterrorizante. Eu estava me apaixonando, de verdade, e em 3 semanas eu teria que voltar para a cidade. Faltavam apenas 10 dias para completar os 60 dias da herança, quando meu celular, que eu já nem ligava mais tanto, começou a explodir de notificações. Maurício, meu advogado, tinha ligado 17 vezes. Meu sócio Daniel, 12. Havia e-mails urgentes,
mensagens no WhatsApp, tudo gritando a mesma coisa. Crise na empresa. Um investidor importante estava ameaçando retirar 50 milhões se eu não voltasse imediatamente para fechar um acordo pessoalmente. A empresa que eu construí com sangue, suor e noites sem dormir estava balançando, e eu estava a 1000 quilômetros de distância, apaixonado por uma mulher que plantava tomates e conversava com galinhas. Preciso ir, eu disse a Mônica naquela noite depois do jantar. Estávamos na cozinha, ela lavando louça e eu secando. Uma rotina doméstica que tinha se tornado meu momento favorito do dia. Ela parou, as mãos imóveis na água com sabão, mas não virou. Quando? Amanhã cedo. Mas eu volto, prometo. São só alguns dias para resolver. Lorenzo. Ela finalmente se virou, e a expressão no rosto dela me partiu. Não era raiva, era decepção. Pior, era resignação, como se ela já esperasse por isso. Você não precisa mentir. Eu sempre soube que você ia voltar para sua vida de verdade. Minha vida de verdade é aqui agora, eu disse, me aproximando, segurando os braços dela. Com você. Mônica, eu te amo. Para. Ela se afastou, enxugando as mãos no pano com movimentos bruscos. Você acha que me ama porque isso aqui é diferente, é novidade, mas lá fora tem seu império, sua cobertura, suas reuniões importantes. Eu sou só a caipira que te ensinou a ordenhar vaca. Não fala assim. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Você é tudo para mim, você me fez sentir vivo pela primeira vez em anos. Então fica. Ela me encarou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Esquece a empresa, esquece o dinheiro. Fica aqui comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque a verdade cruel e egoísta, era que eu não podia. Não assim, não de repente. Não sem resolver tudo antes. 500 funcionários dependiam de mim. Contratos, responsabilidades. É o que eu pensei, ela disse baixinho, a voz rachada. Vai, resolve sua vida, e quando os 60 dias terminarem, vende logo essa fazenda e esquece que esteve aqui. Mônica, não. Sai da minha cozinha, Lorenzo. Ela virou de costas. Por favor, só... sai. Eu voltei para a casinha, que já tinha sido consertada, e não dormi a noite inteira. Na manhã seguinte, arrumei a mala em silêncio. Ela não apareceu para se despedir. O Uber chegou às 6, e enquanto eu colocava as malas no porta-malas, olhei para casa uma última vez. Mônica estava na janela da cozinha, observando. Mesmo de longe, eu podia ver a dor no rosto dela. Eu levantei a mão num gesto patético de tchau. Ela fechou a cortina. A viagem de volta para a cidade foi um borrão. As reuniões, os contratos, tudo se resolveu em 3 dias. Afinal, eu era bom no que fazia. Mas pela primeira vez na vida, fechar um acordo milionário me pareceu vazio, sem sentido. Eu tinha voltado para o meu apartamento, para minha cama king size com lençóis egípcios, para o meu chuveiro com 12 jatos de pressão, e tudo que eu conseguia pensar era no chuveiro tosco de lenha, na cama dura, no cheiro de café coado, no sorriso de Mônica. No dia seguinte, Maurício apareceu no meu escritório com os papéis. 60 dias completos daqui a 1 semana. Parabéns, você conseguiu. Já tenho 3 compradores interessados na fazenda. Podemos fechar por 9 milhões, até mais que o esperado. Eu olhei para os papéis, a escritura, a propriedade que eu podia vender e esquecer, a propriedade onde eu tinha sido mais feliz do que nos últimos 10 anos juntos. E se eu não quiser vender? Ouvi minha própria voz dizer. Maurício piscou, confuso. Como assim? E se eu quiser ficar com a fazenda? Pela primeira vez em 3 dias, eu sorri de verdade. Eu não avisei que estava voltando. Não liguei. Não mandei mensagem. Simplesmente arrumei tudo o que precisava em 2 semanas de trabalho insano. Reestruturei a empresa, promovi Daniel a co-CEO para tocar as operações do dia a dia, montei um sistema de trabalho remoto que me permitiria gerenciar os projetos estratégicos de qualquer lugar, inclusive de uma fazenda no interior de Goiás. Vendi a cobertura, doei metade das roupas de grife
e investi 3 milhões em equipamentos e melhorias para a Fazenda Esperança, sistema de irrigação sustentável, expansão da produção orgânica, uma estrutura completa para que Mônica pudesse realizar o sonho dela de fornecer alimentos saudáveis para a região. Cheguei na fazenda numa tarde de sábado, dirigindo uma caminhonete 4x4, nada de Uber dessa vez. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E se ela não me quisesse mais? E se eu tivesse estragado tudo? O portão estava aberto. Passei pela estrada de terra que agora me parecia familiar, acolhedora. Quando cheguei perto da casa, vi Mônica no curral, dando ração para as vacas. Ela não tinha me visto ainda. Desci da caminhonete e comecei a caminhar em direção a ela, as pernas bambas. Foi só quando eu estava a poucos metros que ela levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. Ela deixou o balde cair, a mão voando para a boca. "Oi", eu disse, a voz falhando um pouco. "Desculpa não ter avisado. Eu precisava fazer umas coisas antes de voltar." "Lorenzo?" Ela não se mexeu, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer se ela piscasse. "O que você está fazendo aqui?" Eu respirei fundo. "Lembra quando você me perguntou se eu ia ficar e eu não soube responder?" Ela assentiu devagar, os olhos já marejados. "Então, a resposta é sim. Eu quero ficar." Reestruturei a empresa, me organizei e trouxe investimento para a gente expandir a produção orgânica. Quero ser seu sócio. Quero acordar todo dia às 5 da manhã e ordenhar a mimosa. Quero tomar café contigo na varanda. Quero... Minha voz falhou, a emoção tomando conta. Eu quero construir uma vida de verdade. Aqui, com você. Se você ainda me quiser depois de eu ter sido um idiota que... Não terminei a frase, porque Mônica já tinha atravessado a distância entre nós e me beijado com uma intensidade que me tirou o fôlego. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, as mãos no meu rosto, me puxando para mais perto como se quisesse ter certeza de que eu era real. "Você é louco", ela disse entre beijos e lágrimas. "Completamente louco. Quem larga uma empresa milionária para vir plantar tomate?" "Um homem apaixonado", respondi segurando o rosto dela entre minhas mãos. "Um homem que finalmente entendeu o que é ter um lar." Naquela noite, sentados na varanda sob as estrelas, nosso lugar, eu contei todos os planos, todos os sonhos que tinha construído nas últimas semanas, e ela me contou os dela. E pela primeira vez, eram sonhos compartilhados. 2 anos depois, a Fazenda Esperança era a maior produtora de orgânicos da região. A casinha tinha virado meu escritório, de onde eu gerenciava os projetos da Valente Tech remotamente 3 vezes por semana. O resto do tempo, eu estava na terra, com as mãos sujas e o coração leve. Mônica estava grávida de 6 meses da nossa primeira filha, que a gente já tinha decidido que se chamaria Benedita, em homenagem ao velho sábio que tinha arquitetado tudo isso. "Às vezes eu ainda não acredito que você ficou", ela disse numa tarde, enquanto estávamos deitados debaixo da sombra de uma árvore, a cabeça dela no meu peito, minha mão na barriga redonda dela. "Eu não fiquei", corrigi, beijando o topo da cabeça dela. "Eu voltei para casa. Só demorei 32 anos para descobrir onde ela estava." E ali naquele pedaço de terra abençoado no interior de Goiás, cercado pelo canto dos pássaros e pelo cheiro de terra molhada depois da chuva, com a mulher que eu amava nos meus braços e nossa filha crescendo dentro dela, eu finalmente entendi o que meu avô Benedito tinha tentado me ensinar. Que riqueza de verdade não se mede em milhões, mas em momentos, em café na varanda, em mãos entrelaçadas, em pôr do sol compartilhado. E em amor, aquele tipo de amor simples, verdadeiro e profundo, que só a vida real longe das telas e dos arranha-céus pode ensinar. E agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu amo saber até onde o amor consegue chegar. Ah, e se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve para não perder as próximas.